1998. Enquanto o mundo temia a aproximação do bug do milênio, o Google dava seus primeiros passos na internet e o Brasil perdia o penta para a seleção francesa, Hollywood recebia o Godzilla. Sim, mais de 40 anos após a sua estreia no Japão, a primeira produção americana do Godzilla foi recebida com bastante expectativa. Porém, o resultado foi uma grande decepção. O início do que seria uma trilogia que acabou em uma produção devastadora no pior sentido possível. Mas o que aconteceu com o Godzilla de Roland Emmerich? Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é Sora e hoje, em mais um vídeo da nossa série explorando as fases do Godzilla, nós vamos falar sobre a conturbada chegada do monstrão na terra do Tio Sam. Roda a vinheta porque agora vamos revisitar o Godzilla que não era um Godzilla. Depois da sua impactante estreia no Japão, não demorou para o Godzilla cruzar os oceanos e chegar ao Ocidente. Em 1956, apenas 2 anos após o lançamento do filme original, era lançado nos Estados Unidos Godzilla King of the Monsters, uma versão reeditada do filme com direção de Terry Morse e 21 minutos de cenas exclusivas, essas incluindo na história o ator Raymond Burr como o jornalista americano Steve Martin. Fazendo modificações e colocando a trama de uma outra perspectiva, King of the Monsters perde boa parte da crítica e do impacto do filme original. Porém, essa foi uma produção que teve a sua importância. Primeiro porque foi através dela que o filme passou a ser distribuído em outros países, o que levou o mundo a conhecer o Gojira, que no ocidente ficou conhecido como Godzilla. Um adendo, não tão positivo aliás, é que foi através dela que surgiram outras versões do filme pelo mundo, incluindo o infame e psicodélico Godzilla, o Godzilla italiano de Luigi Cozzi. Sem contar que foi a partir daí que não apenas outros filmes do Godzilla começaram a vir para o ocidente, inicialmente também em versões reeditadas, mas também os de outros kaijus, como Varan e Gamera. Em 1965, ainda na era Showa, o filme A Guerra dos Monstros ficou marcado como a primeira cooperação da Toho com uma produtora norte-americana, a Benedict Pictures. Mas a ideia de um filme do Godzilla totalmente norte-americano só começou a tomar forma mesmo em 1983, quando o diretor Steve Miner propôs para a Toho o filme Godzilla Rei dos Monstros em 3D, um projeto ambicioso que misturaria 3D, stop motion e teria até mesmo conceitos do especialista em artes paleontológicas William Stout. Porém, o projeto não conseguiu financiamento em Hollywood e acabou cancelado. Eis que, em 1992, a Sony adquiriu os direitos do Godzilla, que dessa vez ganharia um filme produzido por uma das suas subsidiárias, a TriStar Pictures. Dynamic Hollywood filmmaking. Groundbreaking visual effects. All new American version Godzilla. O primeiro roteiro, escrito pela dupla Ted Elliott e Terry Rossell, ficou pronto em 1994, e Jean Debon, que vivia um sucesso inesperado pela sua estreia na direção com Velocidade Máxima, foi contratado como diretor. Nessa versão da história, o Godzilla seria resultado de um experimento genético dos atlanteanos, uma criatura gerada a partir do DNA dos dinossauros para defender a Terra de um alienígena metamorfo chamado The Griffin. O monstro, que manteria boa parte das características do Godzilla da Toho, seria criado pelo lendário time de efeitos especiais de Stan Winston, responsáveis pelos efeitos de uns filminhos aí pouco conhecidos, tipo Jurassic Park, Predador e Aliens: O Resgate. Uma ideia que desmoronou por causa dos maiores vilões do cinema. Sim, um desacordo entre os executivos da Sony e Jean Debon sobre o orçamento levou o diretor a abandonar o projeto, que ficou na gaveta até que Roland Emmerich e Jim Devlin, os responsáveis pelo fenômeno Independence Day, entraram no jogo. Na metade dos anos 90, o Godzilla já era bem popular na América. Em 1996, o monstro recebeu até mesmo um Lifetime Achievement Award na MTV, anunciado por ninguém menos que o ator Patrick Stewart. He is beloved by millions the world over. In this business of stars and superstars, it will be no exaggeration to say
that he is the biggest. Ladies and gentlemen, I present to you Godzilla. Call it a comeback. I've been here for days. I'm rocking my pants. What the fuck is this? Pois é, o monstrão era um fenômeno no mundo e criar uma nova história sua seria um desafio. Mas, assim que Emmerich e Devlin assumiram o filme, a primeira coisa que a dupla fez foi descartar boa parte do roteiro original, já que o diretor queria fazer as coisas do seu próprio jeito. Agora o Godzilla não seria mais um dinossauro, e sim uma iguana marinha que sofreu mutação ao ter contato com testes nucleares realizados na Polinésia Francesa. E ele teria características bem diferentes do monstro da Torre, que segundo Emmerich tinha um design que não fazia sentido. O diretor deu a missão de criar o novo Godzilla a Patrick Tatopoulos, artista responsável pelo design de filmes como o próprio Independence Day, Stargate e a clássica distopia cyberpunk de Super Mario Bros. Porque as contas chegam para todo mundo. E o resultado disso foi um monstro de aparência mais esguia, capaz de correr e saltar e com a mandíbula baseada no vilão Shere Khan de Mowgli, o Menino Lobo. Uma criatura notadamente mais parecida com o Redossauro de O Monstro do Mar do que com o próprio monstro japonês. Por fim, a Toho aprovou a produção, que se seguiu pelos meses seguintes. E durante esse período, o investimento na divulgação do filme foi fortíssimo. Carros esmagados foram espalhados por Londres, uma linha de brinquedos foi lançada e campanhas promocionais foram realizadas com diferentes marcas, gerando altas expectativas sobre a estreia do Godzilla em Hollywood. Eis que no dia 19 de maio de 1998, o monstro chega aos cinemas dos Estados Unidos, naquele que marcaria o início de uma nova trilogia. You know that bad feeling I get when something really bad is gonna happen? Yeah. I'm getting that feeling right now, man. Remetendo ao filme original, o Godzilla americano começa em um dia chuvoso, com a tripulação de um barco pesqueiro sendo atacada por uma criatura gigante nos mares. Criatura que é reconhecida pelo único sobrevivente como Godzilla. Mas que na América vira Godzilla porque o repórter entendeu o nome errado? Godzilla. Godzilla. It's Gojira, you moron! Logo após o ataque, em outro dia chuvoso, o governo americano procura o Dr. Nick Tatopoulos, um biólogo que estudava os efeitos da radiação nos animais e sofria de piadas recorrentes sobre o seu sobrenome. Dr. Nico Topopoulos. It's Tatopoulos. Dr. Nico Topopoulos. It's Tatopoulos. How did Mrs. Tatopoulos handle that? It's Tatopoulos. Pois é, Nick integraria um time que tinha como objetivo rastrear e encontrar uma forma de conter essa criatura gigante, mas não tarda para o monstrão chegar em Nova York em um dia chuvoso e o caos se instaurar por completo. A presença do Godzilla coloca os Estados Unidos em estado de alerta e o exército agora estava determinado a parar a criatura. Mas então Nick percebe uma coisa: aquela iguana gigante não estava tendo um comportamento comum, ela estava se escondendo, e isso leva ele a uma terrível conclusão. Ela provavelmente estava ali para construir um ninho. How could something so big just disappear? Assim, Nick percebe que tentar matar o Godzilla agora seria uma grande besteira. Sem o monstrão, eles dificilmente encontrariam o ninho e logo Nova York seria tomada por uma infestação de mini Godzillas que trariam o caos para a cidade em uma noite chuvosa. Mas por fim, os militares não acreditam nele e para piorar tudo, o biólogo acaba afastado da missão porque uma amiga trairagem vaza as informações de uma fita tentando alavancar a sua carreira de repórter. Seu único aliado acaba sendo o agente Philippe Rochet, do serviço secreto francês, que também estava no país atrás da iguana radioativa. E convenhamos, só a presença do Jean Reno aqui já vale pelo menos uma estrela no IMDb. How did you get all this stuff into the country? This is America. You can't buy anything. Juntos, Nick e Felipe encontram os ovos escondidos no Madison Square Garden. E enquanto Nick esperava encontrar tipo uns 20 ovos, chegando lá ele percebe que era bem mais do que isso.
Start counting. Então logo eles começam a plantar as bombas para destruir o ninho. O problema é que, bem nessa hora, os Godzillinhas começam a nascer. E assim o filme entra em uma longa sequência de ação, repleta de dinossauros digitais e momentos que remetem a Jurassic Park, alguns até demais. Pois é, apesar de Emmerich ter decidido que o seu Godzilla seria uma iguana, por algum motivo, os filhotes dele lembram pra caramba mini tiranossauros. Por fim, o Godzilla pai surge e quando vê os seus filhotes explodidos pelas bombas, ele vai atrás dos responsáveis. Uma perseguição na qual, em conjunto com os militares, os protagonistas finalmente conseguem parar o Godzilla, que dá os seus últimos suspiros em uma noite... Apesar das boas cenas de terror e ação e de ser efetivo ao ir revelando aos poucos o seu Godzilla, o filme de Roland Emmerich falha em mais coisas do que acerta. Não que comédia seja uma novidade quando se fala em Godzilla. Na era show a galhofice rolava solta, mas esse humor pastelão norte-americano muitas vezes não casa com a ideia geral das coisas. Sem contar que é evidente o contraste entre atuações ótimas e terríveis. O próprio Matthew Broderick às vezes parece perdido ali no meio daquilo tudo. That's a lot of fish. Mas o pior mesmo é o que esse filme faz com o monstro. Uma iguana gigante que tem um bafo inflamável e que nada lembra o Godzilla. Por fim, fica bem claro que a intenção de Emmerich foi só fazer mais um dos seus filmes de desastre e ali no fundo ele tinha um monstro que, olha, se chama Godzilla. Aliás, toda a construção narrativa em torno do monstro é tão capenga que quando chega no fim da história você não sabe se a intenção foi a de um desfecho bom ou ruim, porque afinal o Godzilla não era ruim, e o filme até faz questão de reforçar isso. It's not some enemy trying to evade you. He's just an animal. Mas quando ele é derrotado, a reação das pessoas é essa. Ok, talvez a intenção tenha sido representar a falta de empatia dos seres humanos em relação à natureza. Só que não deu tão certo. Apesar dos pesares, eu não acho justo julgar o CGI do filme sem considerar a época e as condições em que ele foi produzido. Sim, os efeitos são feios, mas parte disso é por culpa deles, dos maiores vilões do cinema. Além de, na época, esse tipo de tecnologia ainda estar engatinhando no cinema, a produção ainda teve um prazo corridíssimo por causa da Sony, que quis lançar o filme no Memorial Day, que é um feriado norte-americano conhecido por ser bastante lucrativo no cinema. O próprio O Mundo Perdido, que é a sequência de Jurassic Park, tinha se beneficiado dessa data no ano anterior. E mesmo com toda a correria, o filme ainda conseguiu entregar cenas que são consideradas complexas no quesito efeitos especiais, até mesmo para os padrões de hoje, com destaque para a interação do monstro 3D com a cidade, que é muito bem feita. Não à toa que ele ganhou um Saturn Awards por efeitos especiais. Por fim, apesar de ter ido bem em bilheteria, os fãs e a crítica caíram em cima do Godzilla de Emmerich. Um Godzilla que não era um Godzilla e que passou a ser chamado pelos fãs por apelidos como Notzilla ou Trizilla. Kenpachiro Satsuma, ator que vestiu o traje do Godzilla durante a era Heisei, saiu de uma exibição do filme em Chicago extremamente decepcionado. Segundo ele, isso não é Godzilla, não tem o seu espírito. Até a própria Toho, em resposta, decidiu abandonar o seu hiato que duraria até 2005 e seguiu produzindo os filmes japoneses. Para o diretor japonês Shusuke Kaneko, é interessante que a versão americana do Godzilla tente escapar dos mísseis. Americanos parecem incapazes de aceitar uma criatura que não pode ser derrubada pelas suas forças. E ao dirigir o seu próprio Godzilla, ele fez questão de dar aquela provocada de leve na contraparte ocidental do monstro. Depois, em Godzilla Final Wars, o produtor Shogo Tomiyama e o diretor Ryuhei Kitamura
também fizeram questão de incluir o monstro americano como um novo personagem chamado Zilla, uma referência a TriStar ter matado o God do Godzilla. Mas então, e a trilogia da TriStar? Pois bem, a sequência já tinha um roteiro completo escrito por Tab Murphy, onde aquele monstro que se choca no final do filme retornaria agora para enfrentar um inseto gigante chamado Queen Bitch. Mas o fracasso de 98 desencorajou a Sony de investir em um novo filme, já que isso exigia muito dinheiro e renovações de licença. Em determinado momento se cogitou até uma sequência mais próxima dos moldes da Toho, um filme de baixo orçamento com um cara numa roupa e até artistas de efeitos especiais da própria Toho, que se chamaria Godzilla Reborn. Mas no ocidente o monstrão se encontrou mesmo foi nas telinhas das TVs. Pois é, em 1998 foi lançada na Fox Kids Godzilla a série, uma animação nos moldes dos desenhos matinais que segue a continuidade do filme de Emmerich. Nela, ao investigar o que havia restado no Madison Square Garden, o Dr. Nick encontra um ovo que se choca e dá origem a um bebê Godzilla, que adota o biólogo como figura paterna. Não demora para o pequeno monstro virar um monstrão, que não apenas se mostra mais inteligente do que o seu progenitor, mas também traz de volta características do Godzilla original, incluindo o seu famoso raio atômico. E é junto desse novo amigo que Nick forma o HIT, ou Time Humanitário de Análise Ambiental, uma equipe de especialistas que estuda e resolve os impasses causados por monstros afetados pela radiação. Unindo o espírito da era Showa com a fórmula das animações populares da época, a série fez muito sucesso entre os fãs do Godzilla, rendendo em um total de 2 temporadas. Ela chegou a ser exibida até mesmo no Brasil, no programa Angel Mix da Globo. Por questões de licenciamento, todos os monstros de Godzilla série são originais, mas ainda assim ela não deixou de fazer algumas homenagens aos filmes japoneses. No episódio Leviatã, por exemplo, alienígenas passam a controlar mutações terrestres em uma tentativa de eliminar os seres humanos, assim como no filme O Despertar dos Monstros da Era Showa, uma trama que envolve até mesmo uma versão ciborgue do Godzilla do filme, o Cyber Godzilla. E ao ouvir esse nome, é impossível não se lembrar do Mechagodzilla. No fim de tudo, não foi dessa vez que o Godzilla conseguiu deixar a sua marca no solo americano. Como nós sabemos bem, ainda levaria um tempo para Hollywood se acertar com o monstrão, criando aquele que hoje é conhecido como o Monstroverso. Mas antes de explorarmos essa fase mais bem sucedida, vamos retornar ao Japão para conhecer um outro momento muito importante do personagem, a era que ocorreu durante a virada do milênio. E esse foi mais um vídeo sobre a história do Godzilla. Se você gostou desse vídeo, não mosca, já confere os outros que estão aí na playlist. E antes de encerrar, um agradecimento especial ao primeiro imediato Mestre J, o pessoal da ponte de comando Joel Melo, Saren e Pedrox, e os oficiais de ciências Paulo Nunes, Marcos Juliano e Luiz Carlos Matos, pessoas essenciais na nossa missão de levar a ficção científica por todas as galáxias.